Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer-se. 10h31, sejam bem-vindos a mais uma rubrica de Psicologia em Conversa, uma assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva, e hoje é dia de convidados e quero desde já também dar as boas-vindas e agradecer ao seu professor Dr. Bruno Peixoto por nos vir falar de um tema tão importante nos dias de hoje e que os nossos ouvintes terão naturalmente a aguardar as suas sábias palavras para que possam ser esclarecidos, não só naquilo que é a doença, mas numa das melhores formas, como se costuma dizer na saúde, a prevenção das mesmas. Por isso, doutor, seja bem-vindo, muito bom dia, muito obrigado. Eu pedia ao Dr. Ricardo Silva que nos apresentasse um bocadinho aqui o nosso convidado. Antes de mais, bem-vindo, professor. E o professor Bruno Peixoto, ele é diretor do Departamento de Ciências de Saúde e Comportamento e coordenador da licenciatura de Psicologia no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, na CESP. É neuropsicólogo e investigador na área do envelhecimento e das demências e vem aqui hoje ajudar-nos a entender melhor as demências, as suas causas e o que podemos fazer para prevenir. Então, professor, eu começava sempre por lhe perguntar, afinal, o que é uma demência? Antes de mais, muito bom dia a todos, muito bom dia e obrigado por este convite à Rádio Marcoense e também ao Ricardo Silva, ao Dr. Ricardo Silva. Bom, o que é a demência? A demência, na verdade, é um síndrome clínico e neuropatológico que é o resultado final comum a diferentes processos patológicos, ou seja, a diferentes condições de saúde. De facto, é o estadio final de diferentes condições clínicas. É basicamente um síndrome que se faz acompanhar de um declínio extremamente significativo em termos de funcionamento cognitivo, em termos de funcionamento mental, comportamental, em relação àquilo que era o funcionamento anterior da pessoa e que pode afetar vários domínios. Normalmente este declínio é assinalado, é identificado e traduz-se muito na preocupação, por exemplo, das pessoas que conhecem a pessoa em causa, ou até da própria pessoa. Por vezes é o indivíduo que diz: não, há qualquer coisa comigo que não está a funcionar da mesma maneira, porque eu antes fazia isto e aquilo e conseguia, sem qualquer tipo de problema, mas eu agora parece que tenho dificuldade, parece que perco a noção do que estava a fazer, não sei o que é que está a passar comigo. Portanto, isto também é possível, porque há algum tempo atrás havia esta ideia de que se eu me estou a queixar, em princípio é porque não se passa nada. Não é bem assim. Também muitas das vezes, até o próprio clínico, nomeadamente, por exemplo, o médico de família, que conhece a pessoa já há alguns anos e que percebe que há ali uma quebra, que há ali algo que já não funciona exatamente da mesma forma. Estas dificuldades, este declínio, tem que ter efetivamente um impacto muito importante na vida diária das pessoas. Ou seja, a pessoa a determinada altura ou até determinada altura cuidava, por exemplo, da sua vida, tratava das suas contas, tratava dos seus assuntos financeiros, da lida da casa, do emprego, conduzia, e estas dificuldades começam a partir de determinada altura a ter repercussão naquilo que são as atividades do dia-a-dia. E então começa já a não ser completamente autónomo, por exemplo, na gestão das suas contas, na gestão da sua vida pessoal. Há coisas que se começam a perder. E aqui, quando de facto aparecem estes impactos na vida diária das pessoas, é que nós começamos de facto a pensar e a falar de demência. Até aí podemos estar a falar de uma outra condição, de um outro estado clínico mais ligeiro. De uma forma geral... Sim. É isto. Isso é muito interessante. Eu antes só de continuarmos já Era isso que eu ia pedir ao Dr. Ricardo, era que antes de avançarmos, que o nosso convidado estará disponível também, como habitualmente acontece no Psicologia em Conversa,
Os nossos contactos estão disponíveis, pode participar de uma forma anónima, se bem entender, não precisa de dar a sua identificação pessoal. O telefone está disponível através do 255-539-098, eu repito, 255-539-098, ou então enviar por e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Associe-se à nossa conversa, a qualquer momento poderá colocar uma questão ao nosso convidado. Sim, são sempre bem-vindas essas interações e pronto, e são sempre úteis para esclarecermos aqui melhor os nossos ouvintes. Agora, eu gostava de perceber aqui um bocadinho, professor, eu acho que os nossos ouvintes estão bem, e de que forma é que isto se vai manifestando e como é que nós vamos percebendo, não, realmente pode haver ali uma demência? Claro que estes exemplos que o professor já foi dando estão muito relacionados com isso, não é? Mas... Bom, nós, eventualmente, quer dizer, há um aspecto que é fundamental, que é perceber que as coisas não estão a funcionar, que aquela pessoa não está a funcionar exatamente da mesma forma como funcionou até aí. É importante que isto seja percebido, este declínio. Há aqui algo que se transforma. E eu posso começar aqui talvez por um lugar comum e até de alguma forma indo já respondendo a algumas das questões e, por exemplo, iniciar com, por exemplo, a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, eventualmente, quando nós falamos de demência, será aquela condição clínica que, enfim, de uma forma geral, todos evocamos, todos nos lembramos. E, portanto, podemos utilizar a doença de Alzheimer como, digamos assim, um exemplo para esta manifestação. Permitem só interromper, se até podia ler aqui a questão que foi colocada e assim a pessoa também aproveitar para abordar. Esta questão foi-nos colocada através do Instagram pelo Oscar e que diz o seguinte: quais os principais sintomas das pessoas que têm Parkinson e Alzheimer? Certo? Pegámos aqui primeiro... Pronto, vamos começar então pela história do Alzheimer e vamos começar por aquilo que é mais comum. Bom, a doença de Alzheimer, enfim, é uma patologia que de facto pode ter aqui diferentes apresentações. Normalmente nós, à primeira vista, pensamos sempre nas alterações de memória. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Sabe-se hoje que existem várias formas de doença de Alzheimer e até com alguma frequência. Mas, começando de uma perspectiva mais tradicional, mais comum, são pequenos esquecimentos. Estamos a falar de pequenos esquecimentos, nomeadamente relativos a eventos, enfim, próximos, recentes, coisas que aconteceram no dia anterior, que terão acontecido na semana passada. Normalmente estes esquecimentos, numa fase inicial, são interpretados pelos outros e até muitas vezes pelo próprio como sendo esquecimentos benignos. Bom, o cansaço até é um cansaço pessoal. Exatamente. Até andado a dormir mal. Sim, e a verdade é que por vezes pode ser, atenção. Também não vamos criar... Exatamente, não vamos criar um alarmismo. Não é porque eu agora me esqueci onde estão as chaves do carro e onde deixei as chaves do carro que eu posso estar a pensar que esteja aqui a desenvolver uma demência. Eu digo já que eu estava lixado, que é todos os dias quase. Mas aqui é importante, doutor, aqueles que lhes são próximos, às vezes até se ir apercebendo Exatamente. Não é? E aqui a questão tem muito a ver com isto. Não é com o pontual, não é com algo que acontece numa determinada fase, mas é com algo que se vai repetindo, que se vai arrastando. E que hoje é a chave e amanhã é uma outra coisa qualquer. É claro que se o indivíduo tem problemas de sono, se o indivíduo anda cansado, se o indivíduo tem uma série de preocupações na vida que lhe desviam a atenção para essas questões, obviamente que os esquecimentos são naturais. A questão aqui está precisamente na gravidade desses esquecimentos, na intensidade desses esquecimentos e na repetição. Ou seja, de se passarem a tornar frequentes. É claro que no início nós fazemos muito essa atribuição benigna. Esqueceste, pronto, mas para a próxima já... isto também, pronto, enfim. Mas esses esquecimentos vão se tornando cada vez mais frequentes, cada vez mais presentes. Ou seja, não faziam parte da imagem que tínhamos daquela pessoa e passa a fazer, portanto, a ser algo mais constante. Depois, também muito importante, podem ser as alterações de comportamento, que nem sempre damos muito relevo. E estas alterações de comportamento podem estar relacionadas, por exemplo, com alguma instabilidade emocional. Um indivíduo que sempre funcionou de determinada maneira, facilmente o reconhecíamos como sendo daquela maneira, portanto, com uma determinada personalidade, com determinadas características para processamento emocional.
e que de repente revela alguma instabilidade. Por exemplo, fica mais ansioso. É um indivíduo que, até sem uma razão aparente, lá está sem propriamente um estímulo desencadeante, se torna mais inquieto. Isto poderá também acompanhar estas alterações cognitivas, nomeadamente esta alteração de memória. E, eventualmente, até alterações de comportamento. Ou seja, alguém que, por exemplo, até determinada altura da sua vida sempre se caracterizou por algum recato, por alguma moderação, e de repente começa a dizer coisas estranhas. Fora da caixa, fora do contexto. E as pessoas ficam assim a olhar, ui, nem é dele dizer uma coisa destas. Sim, às vezes até é comum nas pessoas que tiveram AVCs, não é? E nós percebemos que houve ali uma alteração, uma não é? alteração, exatamente. Que a pessoa agora diz coisas que antes... Isto, repare, num AVC, num acidente vascular cerebral, há uma situação aguda, portanto, há uma passagem de um funcionamento, enfim, digamos, mais normativo, e de repente, por lesão cerebral imediata, não é? Pela isquémia, surge o sintoma. Portanto, de uma forma abrupta ele aparece. Aqui o início é um início lento, não é? Mas ao mesmo tempo insidioso e progressivo. Ou seja, isto vai aumentando de intensidade. E, portanto, isto também é muito importante. Eventualmente também em termos de linguagem, não é muito frequente, mas em termos de linguagem também há alterações. Por exemplo, vai-se percebendo que a linguagem vai se tornando progressivamente mais pobre. Vai utilizando menos palavras. Cada vez palavras mais simples. Vão surgindo, por exemplo, e eu agora sei que ao dizer isto vou assustar muita gente, mas eu já vou tentar fazer aqui a distinção, que é a dificuldade em nomear, ou seja, encontrar a palavra para, por exemplo, designar determinada coisa, determinado objeto, ou então um nome de alguém. Claro que muita gente deve estar a dizer agora, olha-me Deus, isto está mal porque... a questão não é essa. A questão é que com o envelhecimento também é normal que estas dificuldades de atribuição do nome surjam, mas é a intensidade, a frequência com que isto acontece. E perceber que isto vai acontecendo com maior frequência e com maior intensidade. E hoje eu não me lembro, por exemplo, do nome daquela pessoa que conheci na semana passada, e naturalmente com o progredir da patologia vou chegar a uma determinada altura que eu já vou ter dificuldades em me lembrar, inclusivamente, do nome do meu neto, no nome do meu filho. E, eventualmente, o nome da minha esposa. Sim, e muitas vezes até vimos aquela situação de que a pessoa não se recorda e quer que o outro diga, então aquele te sabe, e aquilo irrita a pessoa. Descreve. E diz, não, é aquele que é filho da não sei quantas e amigo da não sei quais e que morava na não sei quantas e não sei que. Mas o nome, de facto, efetivamente não sei. Pronto. Em termos também visoespaciais, também começa a surgir alterações, nomeadamente na orientação. Por exemplo, são indivíduos que, por exemplo, começam por se perder em sítios, enfim, pouco comuns. Por exemplo, saem da consulta e já não sabem se vieram do lado direito ou do lado esquerdo do corredor, mas esta desorientação depois vai progredindo e a determinada altura já não sabem, estavam a conduzir e já não sabem para onde é que iam, para onde é que é o supermercado, e encostam o carro e ficam parados, até em estadios mais avançados da patologia, a desorientação surgir até dentro da própria casa. Isto também para dizer que as pessoas, por norma, no início, têm até uma percepção de se esquecerem, mas depois com o desenrolar da doença vão perdendo essa noção, não é? Sim, e aí também, depois, por vezes, existe uma certa flutuação. Eu chamaria um pouco esta atenção para este exercício. Imaginem agora que, de repente, vocês estão no vosso meio, estão na vossa casa com os vossos familiares, e imaginem agora que, de repente, vocês não sabiam quem eram aquelas pessoas, nem sabiam onde estavam. O que será o grau de desespero? Estão-se a imaginar perfeitos, deslocados, descontextualizados. E, portanto, o que é que acontece? Há muita ideia de que com a demência depois há uma perda da vivência, do sofrimento. Imaginem o que é esta situação, imaginem o que é o sofrimento. E isto também pode ser flutuante, por vezes também é engraçado, porque a determinada altura um indivíduo pode estar num determinado registro e aqui e ali vem a ideia, já as coisas não são como eram.
as coisas mudaram e ninguém me avisou. Ou seja, parece que perdeu, mas de repente... Portanto, há aqui também uma flutuação neste curso. E isto é muito importante, nós percebermos isto. Porquê? Porque a determinada altura, estas alterações comportamentais que eu há pouco falava, tornam-se cada vez mais intensas. São cada vez mais disruptivas. Os doentes ficam, por vezes, num estado de agitação, de inquietude muitíssimo grande. E é muito importante para quem os acompanha perceber exatamente o que é que aqui está a acontecer. E perceber, de facto, a necessidade de se criarem ambientes securizantes, ambientes perfeitamente estruturados, que possam reduzir toda esta dificuldade vivencial que é tremenda. Professor, e eu aproveitava para deixar aqui uma questão. É possível nós identificarmos causas? Bom, isto tudo depende daquilo que estamos a falar, ou seja, das demências que estamos a falar. Não é? Como eu disse, a demência é uma entidade clínica que pode resultar de diferentes processos, ou seja, há diferentes causas. Há pouco falava do acidente vascular cerebral. Sim, se eu for fazendo uma série de acidentes vasculares cerebrais, eu posso desenvolver uma demência vascular, não é propriamente uma doença de Alzheimer. E, portanto, dentro por exemplo, das doenças deste tipo, neurodegenerativas, como é o caso da doença de Alzheimer, estão identificados vários fatores de risco. Mas há fatores de risco, e é esses que eu gostaria de chamar a atenção, e também dirigindo um pouco para a pergunta de um dos ouvintes, que é... Que o doutor Ricardo era melhor colocá-la até, porque assim o doutor... Eu certo até faço aqui duas juntas, não é? Porque o meu professor já acabou por responder um bocadinho, que era como começa uma demência, não é? Certo. E a outra que era o que devemos fazer para começar a prevenir. Há alguma forma pronto. prevenir? E isso entra aqui nas causas. Ou seja, porque há causas, há fatores de risco, e são estes que neste momento nos interessam e que nós podemos intervir. E são os mais importantes, é fazer a prevenção, não é? Porque são aqueles em que de facto nós podemos fazer alguma prevenção. Alguma prevenção. E eu aqui chamo a atenção de facto aos nossos ouvintes para isto que eu vou dizer. E atenção, o que chama a atenção para os nossos ouvintes, desculpando a redundância, mesmo aqueles que estão agora na faixa dos 40, e que se calhar acham que isto não tem nada a ver com eles, é precisamente nesta altura que as coisas se começam a perfilar. Fatores de risco que nós podemos modificar. Tudo o que é fator de risco cardiovascular. Ou seja, nós falamos, por exemplo, de hipertensão, hipercolesterolemia, portanto a dislipidemia. Falamos da diabetes tipo 2. Todos estes fatores de risco, que são fatores de risco para doença cardiovascular e doença cerebrovascular, são fatores de risco para todo e qualquer tipo de demência. Ou seja, não é só para demências de tipo vascular, digamos assim, mas também para demências de origem neurodegenerativa. Sabe-se hoje que uma hipertensão arterial não tratada é, de facto, um fator de risco tremendo. E esta hipertensão arterial não tratada na meia-idade é um fator de risco, de facto, para o desenvolvimento de patologias ditas neurocognitivas, portanto, para o desenvolvimento de demência numa idade mais avançada. A hipertensão, bem sei que poderá não dar grandes sinais, grandes sintomas, mas, de facto, é uma condição que deve ser dirigida. Não só pela adesão à medicação, como também pela adoção de comportamentos que são fundamentais, nomeadamente de comportamentos ligados, por exemplo, à alimentação, comportamentos ligados também à própria atividade física, e nós sabemos hoje em dia que não é preciso correr uma maratona para termos benefícios dessa mesma atividade física. E, portanto, estou a falar da hipertensão, podia estar a falar da diabetes tipo 2, em que de facto a obesidade e também o sedentarismo são fatores subjacentes a essa diabetes tipo 2. E reparem, e é altamente, muitas vezes desvalorizada, e reparem, estamos a falar obesidade e sedentarismo. O que é que nós podemos fazer para isto? Bom, podemos adotar comportamentos de saúde. Está na nossa mão fazermos um reequilíbrio da alimentação, está na nossa mão, de facto, fazermos mais exercício físico, caminharmos mais, sairmos do sofá, sermos capazes de facto, adotar uma vida mais
saudável, mais ativa. Mais ativa. Nós penso que somos dos países da Europa com os níveis de sedentarismo mais altos. Se calhar por isso também é que somos o país da Europa, pelo menos da Europa Ocidental, com níveis de acidente vascular cerebral mais altos. E isto tudo está nas nossas mãos. E depois há outros aspectos que também são fundamentais e que normalmente também não são muito tidos em conta, que têm a ver com a estimulação do nosso cérebro. Atividades estimulantes são extremamente importantes. E atividades estimulantes, claro, há pessoas que estão a imaginar fazer palavras cruzadas. Pois será estimulante. Se gosta de fazer palavras cruzadas, faça palavras cruzadas. Agora, a partir de determinada altura, só fazer palavras cruzadas começa a ser uma rotina e também não pode ser assim. Mas isso é muito interessante, porque isso geralmente surge quando? É quando já há o problema instalado e aí a pessoa é que vai fazer. É que vai fazer para tentar remediar. Exatamente. Bom, mas aí poderá ajudar a atrasar. E atenção que uma das intervenções em demência, nomeadamente nos estadios iniciais, tem a ver precisamente com isso, com a estimulação cognitiva. Claro. A par, enfim, das intervenções farmacológicas. Não, não se perde nada, claro, se ganha-se muito. Ler, desenvolver atividades que de facto nos deem prazer. Isto é fundamental. E outro aspecto que é fundamental e que normalmente também não é tido em conta neste domínio, que é as relações humanas, as relações sociais. É um fator de risco tremendo o isolamento. Que atrasado saiu uma notícia em que dizia que o isolamento, a solidão, era um fator de risco tão importante como o tabagismo para a doença cardiovascular. Eu digo, a solidão é um fator de risco tremendo para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e também para o decaimento cognitivo, portanto para a demência. Sabe-se hoje, e isto são factos da ciência, que indivíduos que têm relações sociais satisfatórias, ou seja, que são interpretadas pelo próprio como sendo tenho bons amigos, tenho bons vizinhos, eu falo com muita gente, dou-me bem com muita gente, têm uma estrutura cerebral efetivamente diferente de indivíduos que não têm essa mesma satisfação com as suas próprias redes sociais. Por isso é que antigamente falava-se um bocadinho até nas mulheres do solheiro que antes de lavar a louça vinham até para as escadas conversar umas com as outras e isso dava-lhes uma... Isso é ouro. Eu diria, isso em termos de saúde pública, é ouro. Porque hoje a pessoa vai para o emprego, do emprego vem para casa, depois não sai de casa, só vai para o emprego, não convive com ninguém. Ou no máximo interage numa rede social. A sua ação vai ser a sua verdade, independente se é boa ou se é má. Exatamente. Não há nada mais estimulante do que conversar com outra pessoa. Porque de facto nos obriga a exercitar toda uma série de funções e, sobretudo, nos permite também poder regular melhor as nossas emoções e o nosso humor. E, de facto, há aqui uma ligação importante com depressão, com ansiedade, e depois estes fatores jogam, de facto, de uma forma decisiva com todos os outros domínios de saúde, nomeadamente cardio-cerebrovascular também. Por isso que não queira ser como Camões, um solitário no meio de tanta gente. Não é? Isso é tremendo. Professora, não quero cortar aqui, é que infelizmente o tempo passa a correr e isto é uma prova que conversar realmente é aqui uma estimulação muito interessante. Eu tinha aqui duas questões e vou colocar uma de cada vez porque elas são muito diferentes, mas ambas colocadas... Pois, exatamente. Temos assim o tempo muito reduzido para responder. Uma é, qual é o impacto da Covid-19 na anatomia cerebral e no comportamento? Foi colocada no Instagram pela Andreia. Isso é tremendo. Essa é uma pergunta tremenda, por várias razões. Primeiro, porque de facto ainda estamos a perceber exatamente os verdadeiros impactos desta pandemia. E só iremos perceber os impactos desta pandemia daqui a algum tempo. Porquê? Porque hoje percebe-se e fala-se muito disto, que é a longa Covid. Ou seja, o prolongar deste síndrome para diferentes áreas do nosso organismo, nomeadamente para o sistema nervoso, e, portanto, compreender verdadeiramente as repercussões desta pandemia ainda tem aqui um grande caminho para andar. Mas, em primeiro lugar, há um aspecto que é fundamental e que me parece que já está relativamente descrito em termos de literatura. De facto, o isolamento social foi decisivo. Foi extremamente importante, por exemplo, para o funcionamento cognitivo dos nossos idosos, que se viram privados de repente das suas relações. Viram-se privados dos seus
nas suas pessoas significativas. E, de facto, isto muitas das vezes criou aqui alguma desorientação, uma desafrentação destes laços emocionais que foram extremamente, ou que são extremamente importantes para manter a estabilidade funcional de todos nós. Depois também, e agora fugindo um pouco ao tema, quem sofreu muito também foram os nossos jovens. Até quantificando aquilo que é o grau de sofrimento emocional traduzido, por exemplo, em quadros de ansiedade e de depressão, terão até apresentado valores mais problemáticos até do que os mais velhos. Porque isso, o futuro é que irá falar um bocadinho nessa. Eu peço desculpa, eu vou ter de colocar outra, que é para nós termos tempo de responder a todas. Esta também foi colocada pelo André através do nosso Instagram, que é o seguinte: quais os impactos na saúde mental dos cuidadores? Sei que isto dava aqui pano para isto dava um programa com certeza. Isto é tremendo. Assim, nós sabemos que um cuidador de um doente com demência tem um risco acrescido de apresentar uma perturbação de ansiedade e depressão, e inclusive a depressão major, depressão grave, inclusivamente quando comparado com outro tipo de cuidadores. Não é só com a população em geral. É com outro tipo de cuidadores, com outros cuidadores de outros doentes, por exemplo. Isto, de facto, é tremendo. Porquê? Olhem, porque associado surgem alterações de sono, porque surgem também alterações naquilo que é a dinâmica, aquilo que é a vida do próprio cuidador. Os próprios cuidadores identificam que têm a necessidade de descanso, teriam a necessidade de maior apoio emocional, de formação e também de informação para cuidar dos seus entes, e também esta sensação de que perderam ligação, que não têm capacidade de desenvolver a sua própria vida. Porquê? Porque estão ali, digamos, ligados, presos, e, portanto, de facto, são fatores de vulnerabilidade para estes fatores. Se me permitisse só muito rapidamente, é que hoje a minha mãe faz anos e eu queria deixar só aqui um beijinho, está bem, de parabéns. Ok, muito bem. E agradecer, claro, ao professor Bruno. E que seja por muitos longos anos que a mãe renove este aniversário. Exatamente. E, acima de tudo, com muita saúde e muita lucidez também. Exatamente, longe das demências. E quero agradecer ao Dr. Bruno Peixoto, e prova de facto que é um ser que nasceu com a preocupação para tratar, até pela razão, no dia de hoje, numa segunda-feira de Páscoa, se disponibilizar para vir ter connosco, não só nessa parte, mas noutras vertentes também, de que está sempre disponível para participar nestas circunstâncias, o que vai acontecer até já na próxima quinta-feira, dia 21, em que irá participar em mais uma palestra num ciclo de seminários que se chama, logicamente, à quinta-feira, não é, Soutor? E que o tema até que vai estar em destaque é a terapia e a potenciação, as promessas dos novos fármacos. Irá estar um outro profissional de saúde com o Soutor online. Só terá que fazer no site da CESPO, da qual o senhor é diretor, fazer a inscrição, que é gratuita. Certo. E poderá assistir a esta palestra do Soutor e de mais um colega via online. Isto prova, de facto, que o Soutor, para além da sua situação profissional, como pessoal, na sua situação, está aqui para ser esclarecedor e para que as pessoas cada vez estejam mais preparadas para estas demências que, infelizmente, é o nosso dia-a-dia, não é, Soutor? Olha, obrigado e parabéns por ser e por ter vindo também a nós. Doutor Ricardo Silva, nós voltamos de hoje 8 dias aqui na Marcoense FM. Bom dia, até para a semana. Dia em Conversa, uma rúbrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Marcoense FM. Sensacional.